Mateus 6, verso 7 e verso 8. Olha ali o que Jesus vai falar antes dele ensinar a orar. Mateus 6, verso 7 e verso 8. Posso ler? E ao orar, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo seu muito falatório serão ouvidos. Verso 8: não vos façais semelhante a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peça. Olha aí, olha o que é uma oração. Então vamos lá, a oração não deve ser, aleluia, de vã repetição, amém? Não repitam sempre as mesmas coisas, e não é pelo muito falar, não é pelo muito falar, não é de repetir e nem de muito falar que Deus vai te ouvir. Antes de nós orar, Deus já sabe o que nós estamos precisando, Jesus está falando. Não ore como os gentios, amém? Não vamos pegar uma oração escrita, preparada, já própria. Pastor, mas o senhor acabou de falar do Pai Nosso. Tá, mas eu falei do Pai Nosso para você usar ele para orar. Mas você pode orar o Pai Nosso? Sim. Mas você não deve ficar orando o Pai Nosso 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Não adianta. Você pode orar o Pai Nosso uma vez só. E já vai ter o efeito de 100, de 1000 vezes. Amém? Mas se você entender, quando eu expliquei o Pai Nosso, eu disse que você deve adorar, louvar, reverenciar. Então quer dizer que você não precisa ficar sempre repetindo o Pai Nosso. Você vai usar o Pai Nosso para abrir a sua mente. Como que eu devo orar? Adorando, exaltando, glorificando, pedindo proteção, agradecendo por aquilo que Deus me deu até hoje, né? Perdoando o próximo, sempre orando e pedindo perdão de algo que cometeu. Não é aquela oração escrita sempre. Amém? Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Amém? Não é do muito falar. Não é do muito falar. Vou te dar um exemplo. A gente vem aqui e se ajoelha, não é isso? A gente vem aqui e se ajoelha. Às vezes tem gente que você não está ouvindo ela falar nada. Ela só está de joelhos. Pastor, eu não estou ouvindo o irmão do lado orando. Está ajoelhado. Não é do muito falar, ele está orando. Eu posso orar falando baixo? Pode. Eu posso orar falando baixo? Pode. Eu posso orar em pensamento? Pode. Eu posso orar falando alto? Alto, baixo, meia altura, em pensamento. O importante é que você esteja orando. Não é do muito falar. Esse muito falar não está dizendo do tempo que você fica ajoelhado. Se é 10 minutos ou se é 2 horas. Está falando de você falar demais. Você pode ficar 1 hora de joelhos e falar 10 palavras. Você pode ficar 2 horas ajoelhado e falar 3 palavras. Então não é o tempo que você está ajoelhado. Às vezes a pessoa fica 5 minutos, ela falou tanto que ela é uma tagarela. Em 5 minutos ela falou tanta coisa, mas vai saber o que ela falou. Às vezes ela falou coisa que não tem nada a ver com o Pai Nosso que Jesus ensinou. Ela não orou da forma que Jesus ensinou. Ela falou tanto, mas não falou do jeito que tinha que falar, do jeito que Jesus nos ensina. Ela falou um monte de coisa, às vezes ela falou tanto, mais tanto, e a pessoa que falou menos, orou no sentido correto que Jesus ensinou. Então não é de muito falar. Não estou dizendo que você deve orar pouco tempo. Estou dizendo que você não precisa falar tanto. Agora, quanto mais, pastor, quanto mais eu fico de joelho, quanto mais eu fico na presença de Deus, melhor é.
Se você aguenta ficar 15 minutos, fica. Se você aguenta meia hora, se você aguenta 1 hora, 2 horas, você não precisa ficar 2 horas falando, mas você ficou 2 horas ali na presença de Deus. Falou pouco, mas se prostrou, se aborreceu, e você vai se aborrecendo. Meia hora, 1 hora, está falando pouco, mas está orando, está buscando, amém? Eu não vou vir aqui falar para você orar 1 minuto, não vou vir falar para você orar 1 minuto, quanto mais tempo melhor. Não é o tanto que você fala, mas é o conteúdo, amém? Quanto mais tempo puder ficar na presença do Senhor, melhor é. Não é sacrifício de tolo, mas é ficar um tempo que você consegue realmente estar ali, sabendo de que você está humilhando a sua carne, e exaltando a Deus e glorificando a Deus, e enchendo a sua alma e o seu espírito da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Mateus 7, verso 11. É aí mesmo. Uma folha para frente. Mateus 7, verso 11. Posso ler? Então vamos ler. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Irmãos, Jesus comparou nós com Deus. Jesus, Ele vai comparar você e eu com Deus. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus, está escrito aí, o homem é mau, mas Deus é bom. Se vocês, Jesus falou, se vocês sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Pai. Se vocês que são maus, dão boas coisas aos seus filhos, Jesus está imaginando. Imagina Deus que é bom. Se vocês podem dar coisas boas aos seus filhos, imagina Deus. Deus sempre vai querer dar o quê? O melhor para os seus filhos. Vocês são maus e mesmo assim vocês dão boas coisas aos seus filhos. O pai ama o filho. Estou falando de você, estou falando de mim. O pai e a mãe amam os filhos. Ele dá boas coisas aos filhos. Imagina Deus. Então, se um filho pede pão, você vai dar pão, você não vai dar pedra. Então quer dizer que vocês, mesmo sendo ruins, maus, vocês dão boas coisas aos seus filhos. Imagina Deus. Então o que Deus tem para nós é maior do que nós podemos imaginar. É muito lindo. Deus tem o que para nós? O melhor. O melhor, irmãos. O Pai tem para nós o melhor. Jesus comparou nós com Deus. Essa comparação, nós ficamos muito longe de Deus. E Ele usou nós para comparar. Então Deus é muito maravilhoso, muito bom. Deus quer nos abençoar. Não é isso? Jesus está dizendo que Deus, Ele é Pai. E Pai de verdade, irmãos. Deus é Pai supremo. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Deus ama você. Deus te ama. O Senhor ama você. Amém? Mateus 21, verso 22. Mateus 21, verso 22. Quem percebeu que aqui é tudo Jesus falando? Tudo Jesus em Mateus. Eu estou usando aqui Mateus. Aqui é tudo que eu estou falando aqui é Jesus, não é homem. Não é homem falando, é Jesus. Mateus 21, 22. Jesus falando: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha só, Jesus está falando: tudo que vocês pedirem em oração, tem um segredo.
tem um segredo: oração. É o que pedir em oração. Não é pedir de outra forma. Não é uma troca. Não é uma barganha. Não é comprado. Não é tirado. Não é a força. É em oração. É em comunhão, em oração. Tudo que pedirdes em oração. É orando que nós vamos pedir. Aleluia. Pastor, e quem não ora? Não recebe. Precisa orar para pedir. Para pedir precisa orar. Tudo que vocês pedir em oração, ao segredo, para receber algo de Deus, oração. Sem oração não vai receber. Pastor, quem quer um trabalho? Quem quer um emprego? Quem quer, aleluia, quem quer algo de Deus? Quem quer comprar um carro? Quem quer comprar uma casa? Quem quer comprar uma moto? Quem quer ser abençoado? Quem quer mudar de emprego? Quem quer algo poderoso de Deus? Tem que pedir em oração. Se pedir fora disso, não acontece nada. Ah não, vamos lá ler carta. Ah, vamos lá na vidente. Ah, vai lá no macumbeiro, no feiticeiro. Ixi, mano, perda de tempo. Perda de tempo. Ah, vai lá, se prostra perante aquela imagem lá. Tem uma imagem lá, né? É um santo. Ih, perda de tempo. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora tem um versículo que vai ajudar esse versículo agora. Abre lá em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Para a gente complementar esse versículo que a gente acabou de ler. Tudo que perdidos em oração, Marcos 11, 24. Jesus falando também. É Jesus falando, irmãos. Amém? Marcos 11. Portanto, eu vos digo que tudo o que em oração pedirdes, credes que o recebeis e obtereis. Se tudo o que pedirdes em oração, pedirdes e crê, e recebereis e obtereis. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha o 25. Olha o verso 25. Quando estiverdes orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, perdoais, porque se tem alguma coisa contra alguém, aleluia, devemos pedir perdão, porque também o vosso Pai, que estais nos céus, perdoais as vossas ofensas. Amém? Quando nós estamos orando, se nós lembrar de alguma coisa que a gente cometeu, para que Deus venha ouvir a nossa oração, nós temos que pedir perdão, né? Então não podemos estar fora da comunhão. Por isso que é importante comunhão. Se nós estivermos em comunhão e orar, Deus vai ouvir. Está vendo a comunhão? Se nós estivermos fora da comunhão e orando, Deus pode até ouvir. Mas se não estiver em comunhão, Ele não vai realizar. Então preciso ter comunhão. Comunhão com Deus? Também. Mas aqui está falando de comunhão com os irmãos também. Porque se nós tiver algo, devemos o quê? Pedir perdão. Reconciliar com o nosso irmão. Para depois orar e saber que a nossa oração vai ser ouvida e que Deus vai realizar o desejo do nosso coração. Então quem vai realizar o desejo do nosso coração em oração? O Pai que está no céu. O Pai vai vos perdoar.
O Pai nos perdoa, assim como nós perdoarmos e perdoamos o nosso irmão. Da mesma forma, Deus nos perdoa. E quando isso acontece, quando tem perdão uns para com os outros, Deus ouve a nossa oração e realiza os desejos do nosso coração. É o Pai que realiza o desejo do nosso coração. Se nós cremos, se credes, verso 24, se pedires e credes, recebereis. Amém? Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas para isso, tem que estar em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Amém? Agora, pastor, então por que às vezes nós pedimos e não recebemos? Por que nós pedimos e não recebemos? Por quê? Não é isso? Por que nós pedimos e não recebemos? Tiago 4, verso 3, 4 e 5. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, ou com malignidade, para satisfazer os vossos desejos. Verso 4. Sois infiéis, como os adúlteros, ou não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser amigo deste mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Verso 5. Ou pensais que a Escritura diz, sem propósito, que o Espírito que habita em nós, anela por nós com profundo zelo. Aleluia. Irmãos, aqui é muito forte. Aqui é muito forte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis mal. Porque não sabeis pedir. Porque pedis para satisfazer os próprios desejos. Às vezes a gente pede coisa que nós não precisamos. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus e esse algo não vai servir em nada para edificar nossa vida com Deus. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo claro disso, irmãos. Esse exemplo é importante. Todo mundo tem esse desejo de ter um carro. De ter um carro. Aí a pessoa pede um carro para Deus. Para que você vai pedir um carro para Deus? Tá. Então eu vou orar, Deus, me dá um carro. Se eu tiver um carro, eu vou vir para a igreja de carro. Eu vou para um monte de carro. Quando eu puder, eu vou dar uma carona, eu vou levar os irmãos no meu carro para a igreja, para o monte. Quando algum irmão precisar de um favor, eu vou ajudar o irmão, vou usar o meu carro. Tá. Então você está orando para Deus. Você está pedindo um carro para usar o seu carro na obra de Deus. Tá. Mas tem aquele que vai pedir um carro para ir para o shopping, para ir para a praça, para ir para a praia, para ir para a festa, para ir bagunçar para a rua, para andar, para arrumar namorada e para isso e para aquilo. Deus sabe para que você vai usar o carro. Se você quer o carro para alguma coisa boa com Deus, você vai estar pedindo bem. Mas se você estiver pedindo um carro para fazer o seu próprio desejo, para conquistar uma namorada, eu não consigo namorada porque eu ando de pé. Se eu tiver um carrão, eu vou arrumar uma namorada. Está errado. Já está errado. Está pedindo para desejo próprio. Se eu tiver um carro, eu vou passear com o meu carro. Você quer o carro para passear? Está errado. Amém? Então, qual que é o seu desejo de ter um carro? Ah, eu quero uma casa, né? Bom, eu quero uma casa. Você quer uma casa para quê? Para você morar com a sua esposa, com a sua família, com a esposa, com os filhos, construir um lar.
Não, pastor, eu quero uma casa porque eu vou morar sozinho, aí eu levo quem eu quiser lá dentro da minha casa, aí eu faço o que eu quiser lá dentro. Está errado. Deus não vai te dar. Depende para que você quer. Ah, eu quero um trabalho porque eu quero ganhar muito dinheiro. O que você vai fazer com o seu muito dinheiro? Que você está pedindo para Deus um trabalho, você está querendo ganhar bem, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vixe, eu vou passear, pastor, eu vou curtir. Está errado. Está errado. Você quer dinheiro para passear, para curtir? Está errado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você estiver pensando em você, olha só o que minha Bíblia vai dizer. Olha só o que minha Bíblia vai dizer. Pedides e não recebei, porque pedides mal. A minha fala, pedis com malignidade. Maligno. Seu pedido aí é maligno. Você já está com pensamento ruim. Você já está com pensamento ruim. Que pensamento ruim? Você vai usar o carro, a casa e o dinheiro para o pecado. Você vai usar o carro, a casa, a moto, o dinheiro para a iniquidade. Está errado. Olha o verso 2. Cobiçais, mas nada tem. Invejais e cobiçais, mas nada permanece em vossas mãos. Está cobiçando o que o mundo tem. Está cobiçando o dinheiro do mundo. Está cobiçando os carrões, as mansões, os apartamentos, os iates, a luxúria do mundo. Está errado. Por isso que não recebe. A Bíblia é bem clara, irmãos. A Bíblia é clara. Então você tem que saber orar certo para que Deus te abençoe. Se estiver orando para coisas, desejos próprios e pecaminosos ainda, não vai receber. Olha só, verso 4: sois infiéis com os adúlteros. Por que Tiago está falando dos adúlteros aqui? O carro favorece o adultério, a moto, a casa para quem mora, adultério, dinheiro favorece, tudo isso favorece o adultério. Você quer ter carro, você quer ter moto, você quer ter casa, você quer ter dinheiro para adulterar, para prostituir. E a Bíblia está falando, você quer para os seus adultérios, e Deus não vai te dar, porque adultério é pecado. Você quer para trair, adultério é traição, Deus não vai te dar. Está escrito adultério aí? Ou estou falando demais aqui? Tiago 4, verso 4: sois infiéis como os adúlteros, ou não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Você quer algo, aleluia, para se aparecer neste mundo, isso é inimizade com Deus. As coisas mundanas causam inimizade com Deus. Você deve ter as coisas, mas você tem que pensar primeiro nas coisas do alto, nas coisas de Deus. O que eu tenho não é meu, é do Senhor. É do Senhor. O Senhor só vai te dar se aquilo não vai ser usado para pecado. Se for usar em coisas contaminadoras, pecaminosas, prostituição, adultério, com carro, com casa, com moto, com dinheiro, com luxúria, com sexo, com drogas, com álcool, com bebida, com farra, com festa, com alegrias mundanas, Deus não vai te dar. Isso é forte, irmãos. Falar de oração, irmãos, é profundo. Quem percebeu que você fala de oração, o diabo fica bravo? Percebeu ou não? Que o diabo queria atrapalhar falar da oração. O diabo quer, irmão, oração, né? Como que eu posso dizer? Aborrece o diabo e a carne. Então amanhã nós vamos estar orando. Sexta-feira, oração em nome de Jesus.